Fala galera, beleza? Ótima terça-feira, ótimo início, né, de terça-feira para vocês. Espero que todo mundo aí esteja bem, esteja começando bem suas respectivas semanas. Vamos aqui começar os trabalhos de hoje, velho, falando sobre a rodada de ontem da NBA. Boa rodada, hein? Rodada boa, tivemos invictos caindo e tivemos invictos se mantendo invictos. Tivemos show de duplas. Cara, foi bem legal a rodada de ontem. Vamos aqui passar pelos principais destaques. Antes, deixa o like, se inscreve no canal, que ajuda demais, tá bom? Vou começar falando sobre Toronto Raptors e Miami Heat, cara. O Raptors venceu por 98-90, né? Consegue sua segunda vitória na temporada. E uma vitória muito importante, né? Uma vitória fora de casa e de virada, cara. Uma ótima virada, inclusive, no último quarto. O Toronto foi simplesmente dominante, né? Meteu uma parcial de 27-14. O Pascal Siakam e o Fred VanVleet jogaram muito, somaram 47 pontos e 15 assistências. Cara, que jogo bom da dupla de Toronto e que grande vitória do Toronto Raptors, né? Raptors agora 2-2 na temporada e o Miami com 1-3, hein? Não começou legal o Miami Heat não, hein? Não começou legal. New York Knicks venceu também, hein? Knicks venceu o Orlando Magic por 115-102, né? O Nova York é estranho falar, né? O New York, né? O New York. Vamos aqui usar o inglês? Vamos meter aqui o Luciano Gimenez? O New York jogou muito bem coletivamente, foi muito bem. O Julius Randle teve 25 pontos e 12 rebotes. O Jalen Brunson teve 21 pontos e o RJ Barrett teve 20, né? Os três somaram 66 pontos, cara. Belo jogo do trio do New York Knicks. Pelo lado do Magic, quem jogou muito bem foi ele, né? O novato, Paulo Banchero. Mais um jogo muito bom, foram 21 pontos para ele. E o Banchero, cara, entra pra história, hein? Com seus 21 pontos de ontem, ele embalou 4 jogos seguidos fazendo mais de 20 pontos na NBA. A última vez que um novato conseguiu 20 ou mais pontos nos 4 primeiros jogos na sua carreira foi lá em 1994, cara. Então o Banchero tá aí, né, comendo recordes, né? Já teve uma performance de estreia simplesmente maravilhosa e histórica e agora entra pra história novamente, hein? Que início de carreira do Paulo Banchero. Tô gostando muito. E grande vitória do Knicks, hein? Knicks agora 2-1 na temporada, bem, começando bem, me surpreendendo até esse começo do Knicks. E o Orlando Magic 0-4, mas o Magic tá mostrando coisas boas, tá mostrando que tem um bom futuro aí. O Houston venceu, né, e tirou a invencibilidade do Utah Jazz, né? O Utah perdeu a primeira na temporada. Houston venceu por 114-108 e ao mesmo tempo que o Jazz perdeu a primeira, o Houston ganhou a primeira vitória do Houston na temporada, hein? O trio do Rockets, formado por Kevin Porter, Jalen Green e Jabari Smith, somaram 72 pontos, cara. Foi um ótimo jogo do trio. Teve ali um arranca-rabo no banco entre Jabari Smith e Jalen Green? Teve, mas na quadra eles se entenderam e conseguiram uma grande vitória. Rockets 1-3 na temporada e Utah agora 3-1. Primeira derrota do Utah Jazz. Quem segue muito bem e segue, né, fugindo do tanque é o San Antonio Spurs, cara. O Spurs venceu ontem o Minnesota, embalou sua terceira vitória seguida e deixando claro que o time pode não tancar, hein? Surpreendendo todo mundo. Devin Vassell jogou muita bola ontem, tá? Ele foi muito importante dos dois lados da quadra. Ele terminou com 23 pontos, 9 rebotes e 7 assistências. E defensivamente ele foi muito bem para conter o Anthony Edwards. Ele limitou o Anthony Edwards a apenas 9 pontos. Uma tarefa bem difícil, porque o Edwards tem jogado muito bem nesse início de temporada. Grande vitória de San Antonio, que tá agora 3-1. E o Minnesota tá decepcionando, hein? 2-2 na temporada. As vitórias não foram lá grandes coisas. Cara, Minnesota começa a preocupar um pouquinho. E o Spurs jogando muita bola, hein? Popovich realmente é o inimigo do tanque. É impressionante. Não tem como tancar com o Greg Popovich. Grande vitória de San Antonio. Quem segue invicto e agora lidera a Conferência Oeste é o Portland Trail Blazers, né? O Blazers venceu não, hein? Passou o carro no Denver Nuggets ontem, vamos falar bem a verdade.
Blazers venceu por 135-110 e consegue a sua 4ª vitória na temporada. Quem brilhou foi a dupla de guards do Blazers. Damian Lillard e Anthony Simons combinaram para 60 pontos e 13 assistências, além de terem combinado também para 11 bolas de 3 convertidas. Que jogo da dupla de guards. Anthony Simons, inclusive, teve um terceiro período simplesmente absurdo, onde ele meteu 22 pontos, cara. Ele foi crucial para a vitória do Blazers, e o Denver não jogou bem. Tá, o Aaron Gordon teve um bom jogo, só que o Jokic muito mal. O muito mal do Jokic é ele ter flertado com o triple-double. Mas ele foi mal, cara. Ele teve 9 pontos, 9 rebotes, 9 assistências, não jogou bem. Terceiro período dele, inclusive, foi horrível, terminou zerado. Cara, o Jokic jogou muito mal. Jogou muito mal. O Jamal Murray também não jogou bem. Não foi um bom jogo do Denver. E em contrapartida, foi um jogo maravilhoso do Portland. 4ª vitória seguida, 4ª vitória na temporada. Liderança na Conferência Oeste aí, garantida para o Blazers, tá? Filadélfia desencantou, hein? Filadélfia venceu o Indiana por 120-106 num jogo maravilhoso do James Harden. Que começo de temporada do Harden, hein? Ótimo começo. As derrotas estavam ali dando uma nerfada nos números do James Harden. A galera não estava levando muito a sério os números do Harden por conta das derrotas do Philadelphia. Mas ontem, com a vitória, todo mundo pôde ver como que o Harden tá jogando muito, cara. O Harden realmente carregou o Philadelphia ontem. Primeiro período, cara, a rotação dos Sixers até conseguiu pontuar bem, né? O Harden, o Harrell, o De'Anthony Melton e o Daniel House tiveram 5 pontos cada um. Foram bem produtivos. O Indiana conseguiram encontrar bom espaço na transição. No segundo período, o Harden teve um ótimo volume de jogo. Ele despontou como o melhor jogador do Philadelphia. Ele teve 8 pontos e 4 assistências. E o Indiana se manteve bem na transição. Assim como foi no primeiro período, o Pacers conseguiu uma boa transição. Foi rápido no contra-ataque. Pegou a defesa do Sixers desarrumada em diversos momentos. Só que quem jogou bem foi o Jalen Smith. Tá? O Jalen Smith teve um bom segundo período. Foram 12 pontos para ele, cara. Ele foi importante para o Indiana se manter firme no placar. No terceiro período, o Haliburton liderou o melhor momento do Indiana no jogo, né? Ele teve 13 pontos e 3 bolas de 3. Grande jogo do Tyrese Haliburton, inclusive, hein? Candidatíssimo ao Most Improved Player. Só que o Joel Embiid apareceu, né? O Harden não foi tão bem no terceiro período, só que o Embiid assumiu o controle do ataque, meteu 11 pontos e fez o Philadelphia continuar produzindo bem. E no último período, o Benedict Mathurin foi bem agressivo, conseguiu ótimas infiltrações, foram 11 pontos para ele no quarto período, só que o James Harden simplesmente jogou demais, inclusive deixando o Benedict Mathurin no chão em uma jogada, foi coisa linda. E o Harden terminou o quarto período com 11 pontos e 3 de 4 para 3. Que jogo do James Harden e que quarto período fantástico, cara. O Harden terminou com 29 pontos, 9 rebotes, 11 assistências e 5 de 10 para 3. O Embiid também teve um bom jogo com 26 pontos e 3 bloqueios. Errou muito arremesso? Errou, mas foram 26 pontos. Tyrese Haliburton, 19 pontos e 10 assistências. E Benedict Mathurin, candidatíssimo ao Rook of the Year, teve 17 pontos. Philadelphia 1-3 na temporada, depois dessa vitória por 120-106 contra o Pacers. Mesmo recorde também do Pacers, 1-3. Bela vitória aí do Philadelphia, tá? Tivemos atropelo ontem, hein? Chicago atropelou o Boston Celtics 120-102 e o Celtics também perde a sua invencibilidade, né? Só o Blazers se mantém invicto por enquanto, hein? Só o Blazers, hein? Surpresa, surpresa. Primeiro período, ao contrário do que o placar mostra, foi dominante do Celtics, tá? O Celtics foi muito bem, né? O Jaylen Brown com 10 pontos e o Tatum com 15 deram um ótimo volume para a equipe do Celtics. O time ainda meteu 8 de 11 para 3 pontos, foi muito bem. E o Bulls conseguiu se recuperar ali nos últimos 5 minutos, principalmente com o DeMar DeRozan e o Ayo Dosunmu, que ambos tiveram 8 pontos cada um, eles foram bem bons. Só que quem foi importante para a recuperação do Bulls na reta final foi o Vucevic. O Vucevic conseguiu controlar muito bem os rebotes e deu muitas segundas chances
para o Bulls pontuar, e foi o que fez o Chicago conseguir diminuir a vantagem do Celtics, que chegou a ser de 15 pontos no primeiro período para apenas 9 no final. Vucevic com 6 rebotes no primeiro período. Pegou rebote pra caramba no jogo, tá? Segundo período foi onde o Chicago começou a atropelar. O Vucevic dominando o garrafão, foram 7 rebotes para ele só no segundo período. E o Derrick Jones entrando muito bem no jogo, cara. Ele teve 10 pontos no segundo período, foi importantíssimo. Chicago conseguiu defender muito bem, né? O ataque do Celtics foi muito mal, ficou 3 de 16 para 3 pontos. Cometeu muitas faltas também o time do Celtics, perdidinho o Celtics no segundo período, foram 10 faltas, e o Jason Tatum simplesmente sumiu, né? Ele foi limitadíssimo no segundo período, ele terminou zerado, e 0 de 5 no field goal e 0 de 3 para 3 pontos, cara. Tatum horroroso no segundo período, ótimo trabalho defensivo da equipe do Chicago Bulls. Terceiro período, o Bulls continuou muito bem, né? O Lavine, DeRozan e Ayo Dosunmu somaram 22 pontos no terceiro período. Vucevic continuou dominando os rebotes, foram 8 rebotes para ele no terceiro período, 4 ofensivos. Que jogo do Vucevic, melhor jogo dele na temporada até aqui, sem dúvida nenhuma. O Celtics até que jogou um pouquinho melhor, né? O Tatum produziu um pouquinho mais, foram 8 pontos, 2 bolas de 3, mas não foi suficiente. O Bulls com um ritmo muito bom dos dois lados da quadra. E o quarto período foi simplesmente protocolar. Chicago controlou muito bem o jogo e saiu com uma grande vitória, 120-102. Chicago 2-2 na temporada, Celtics 3-1 agora, tá? Destaques do jogo: DeMar DeRozan, 25 pontos, 5 rebotes e 5 assistências. Aí o Dosunmu, cara, que jogo do Dosunmu, hein? 22 pontos, 9 de 10 no field goal e 4 de 4 para 3, errando apenas um arremesso de quadra durante todo o jogo. Dosunmu iniciando bem a temporada. E o Vucevic também iniciando bem a temporada, teve um jogaço. Foram 18 pontos, 23 rebotes e 5 assistências, hein? Que jogo do Nikola Vucevic. Jason Tatum, apesar, né, do field goal horrível de 8 de 18, terminou ainda com 26 pontos e 8 rebotes. E o Jaylen Brown foi mal ontem, o Jaylen Brown, hein? Foram 21 pontos, mas 8 de 23 no field goal. Né? Faltou eficiência para a dupla do Celtics ontem. Então, grande vitória do Chicago e Boston perde a sua invencibilidade. Mas o Celtics, cara, começou bem a temporada, tá? Esse jogo foi muito atípico, o primeiro período foi bom, mas aí se perdeu depois. Mas o Celtics bem na temporada, tá? Não é para desesperar não. E Chicago crescendo, hein? Chicago vindo numa crescente. Muito legal ver o Bulls aí se recuperando, tá? E para fechar, vamos falar sobre Memphis Grizzlies e Brooklyn Nets, hein? Que jogo! Que jogaço! Tem análise exclusiva desse jogo no canal, vale a pena dar uma olhada. Mas foi um jogo bem bom, hein? Memphis venceu por 134-124 num jogo marcado pelo show das duplas das duas equipes, né? Desmond Bane e Ja Morant combinaram para 76 pontos, e Durant e Curry combinaram para 74. Que show das duas duplas, né? No primeiro tempo a gente viu um equilíbrio muito grande, né? O Memphis começou melhor, Ja Morant muito agressivo, né? O Morant teve 24 pontos no primeiro período, foi muito bem. E em contrapartida, Kevin Durant teve 18 pontos e foi muito bem no jogo, conseguiu fazer o Nets ir para o intervalo na vantagem. Só que no segundo tempo, o Nets começou a sofrer demais com faltas, né? O Shannon Sharpe e o Claxton ficaram pendurados logo no começo do terceiro período. O Ben Simmons já tinha tomado uma técnica no primeiro tempo, ficou pendurado com 5 faltas basicamente o terceiro período inteiro. E o Desmond Bane voltou muito bem do intervalo, cara. Foram 18 pontos para ele no terceiro período, fez o Grizzlies atropelar o Brooklyn no terceiro período, foi uma parcial de 45-28. E no quarto, Desmond Bane e o Ja Morant continuaram muito bem. E aí rolou um lance que tá viralizando aí, onde o Ja Morant armou a arapuca pro Ben Simmons ser ejetado. E o Ben Simmons caiu na arapuca do Ja Morant. Impressionante, hein? O Ja Morant ficou ali provocando, dando uma atrasadinha no jogo. O Ben Simmons foi pra cima, cometeu a sexta falta e foi ejetado. Segunda vez que o Ben Simmons é ejetado nessa temporada, hein? Preocupante, hein? Ben Simmons começando mal a temporada.
O Kevin Durant e o Kyrie até que jogaram bem no último período, né? Deram um bom volume pro Nets, mas aí, cara, o Memphis já tinha aberto uma vantagem muito grande no terceiro período, só controlou, saiu com uma excelente vitória, 134-124, terceira vitória do Grizzlies na temporada. E a primeira vitória, sim, contra um adversário de alto nível, hein, cara? Importante essa vitória aí de Memphis. Como eu disse, né, Moran e Bane combinando para 76 pontos, 38 pontos para cada. Moran ainda teve 8 rebotes, 7 assistências e 4 bolas de 3. Gostei muito do Moran no perímetro. Desmond Bane, 38 pontos e 8 bolas de 3, tá? Kevin Durant, 37 pontos, e cabe dizer o seguinte, hein, nesse jogo o Durant se tornou o 20º maior cestinha da história da NBA, em marca importante. E o Kyrie com 37 pontos também. Kyrie teve um bom segundo tempo, Ó, esses foram os destaques da rodada de ontem, tá? Se você curtiu, não esquece, deixa o seu like, que é muito importante, comenta a sua opinião, e se quiser assistir todos os jogos dessa temporada, a melhor opção, na minha opinião, é o NBA League Pass. E se você quiser testar o League Pass por 7 dias grátis, tudo que você tem que fazer é clicar no link que está no primeiro comentário fixado, se cadastrar bonitinho e usufruir, né, do League Pass por 7 dias gratuitos. Depois desse período, se você quiser assinar o plano mensal ou anual, você ainda tem desconto nos dois, tá bom? Galera, quero lembrar que hoje, terça-feira, a partir das 19 horas, tem Switch Podcast ao vivo aqui, hein, cara? Vou falar de tudo que de melhor rolou nessa última semana da NBA e ainda vamos trocar aquela ideia maravilhosa. Então, anota aí na sua agenda, 19 horas, ao vivo aqui, Switch Podcast. Fechou? É isso, né? Acho que é isso, né? Obrigado a todo mundo pela audiência. Fica ligado que hoje ainda tem vídeo pra caramba pra sair. Um grande abraço e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.